Olá, meninos, tudo bem? Então, vim trazer aqui aquela aula que eu havia prometido para vocês de postar na Iônica na sexta. Pois é essa. E aqui nós vamos falar sobre as revoltas que aconteceram no século XVIII no Brasil, naquela região das Minas, tá? São 3 revoltas e elas estão explicadas nessa página. Não vou utilizar agora essas páginas para explicar. Vou utilizar um esquema que eu fiz, então vou colocar aqui a foto para vocês e vou explicando pelo esquema, tá? Para ficar mais fácil, para vocês entenderem as partes mais importantes e todos os detalhes que eu quero que vocês entendam. Mas depois vocês vão fazer a leitura dessas 2 páginas, certo? Para finalizar o capítulo, só vai ficar faltando umas questões de expansão do território e alguns tratados que foram firmados entre Espanha e Portugal. E depois disso acaba, tá bom? Aí, só que eu vou deixar para falar sobre isso só depois da prova, só para finalizar mesmo o assunto. A prova de vocês ela vai até aqui, até essas 2 páginas, tá? Aproveitar para mostrar para vocês tudo que vai cair na prova. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Bora ver. Bom, acho que não vai abrir, mas é a parte de holandeses no Brasil, tá? É desde holandeses no Brasil, aí passa por resistência à escravidão, vai passar por essa parte de mineração, contrabando, tropeiros, monçoeiros, até essa parte das revoltas, certo? É basicamente depois daquela parte que nós estudamos só pro simulado. Tá abrindo, mas acho que vai demorar. Vamos também tratar das bandeiras, vai ter questão sobre as bandeiras na prova de vocês, então dei uma olhada aqui. Bandeiras de preação, bandeiras de prospecção, certo? Ó, Quilombo dos Palmares. Nessa parte aqui que tá em branco fala sobre resistência, resistência dos escravizados, certo? E nessas outras páginas, tá aqui, ó, abriu tudinho. É desde aqui, outros europeus no Brasil, que é a 290, até aquela parte lá das revoltas, que é as páginas 312 e 303, certo? Então é isso, são basicamente 13 páginas para vocês darem uma lida, darem uma estudada nos exercícios. Vamos lá, a explicação dessas revoltas. Então, primeiramente, vamos entender as causas dessas revoltas no século XVIII, tá? Na época da mineração. Temos ali, primeira causa, a crise em Portugal, tá? Essa crise econômica que vai acontecer em Portugal vai fazer com que o rei de Portugal aumente os impostos sobre os brasileiros. Então, o pessoal que extraía ouro, o pessoal que vivia aqui no Brasil vai sofrer também, mesmo não estando em Portugal, porque para tentar sanar a crise, o rei de Portugal vai aumentar os impostos aqui no Brasil, tá? Além disso, além desse motivo externo, havia muitas disputas entre os próprios colonos aqui no Brasil. Então, a galera disputava por poder, disputava por território, disputava por riqueza. Por exemplo, na Guerra dos Emboabas, o conflito vai ser entre brasileiros e outros brasileiros. Vocês já vão entender. O primeiro conflito, então, aqui é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas ela vai acontecer entre os bandeirantes paulistas, os bandeirantes que saíam de São Paulo, e os emboabas, que são as pessoas que vinham de fora de São Paulo para tentar enriquecer na região das Minas, principalmente nordestinos e portugueses, tá? Quem são os bandeirantes paulistas? Os bandeirantes paulistas são aqueles que descobriram as primeiras jazidas. Então, eles queriam ter exclusividade sobre a exploração, tá? E os emboabas são aqueles que chegaram depois da descoberta, tá? Que queriam também tentar buscar uma vida melhor, tentar encontrar ouro. Os bandeirantes paulistas eles vão exigir essa exclusividade, porém o rei de Portugal não vai conceder. Ele vai falar que quem quiser ir para lá que vá, certo? E aí os bandeirantes paulistas vão entrar em conflito com esses emboabas. Porém, eles vão perder, eles vão sair derrotados, tá? Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a encontrar as jazidas, vão sair derrotados. E isso vai levá-los a fazer novas explorações. Eles vão fazer novas bandeiras e vão encontrar mais jazidas em outras regiões, certo? Então, uma consequência desse conflito, uma consequência da Guerra dos Emboabas, foram as novas bandeiras que foram feitas e as novas jazidas de ouro que foram encontradas. Aqui na outra imagem, nós vamos ter a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é um pouquinho mais complicada, tá?
mas não muito. A Guerra dos Mascates vai acontecer em Pernambuco, certo? Envolvendo a cidade de Recife e a cidade de Olinda. Antigamente, a cidade de Olinda, ela era como se fosse o centro administrativo de Pernambuco, tá? Hoje a gente sabe que Recife é a capital, mas antigamente era Olinda que era o centro. Guardem essa informação. A Guerra dos Mascates ela vai ser entre os senhores de engenho que viviam em Olinda, lá no centro, e os mascates portugueses de Recife. Quem são os mascates portugueses que viviam em Recife? São comerciantes portugueses, tá? Vai ter uma época que os senhores de engenho de Olinda vão pedir empréstimos a esses mascates portugueses de Recife. Então, os mascates vão emprestar dinheiro para os senhores de engenho, porque esses senhores de engenho estavam passando por uma crise, principalmente após os conflitos com os holandeses. Vocês se lembram disso? Nós estudamos o conflito com os holandeses, a guerra com os holandeses, a expulsão dos holandeses no Brasil. Pois é, após esses conflitos, os senhores de engenho vão estar meio quebrados, porque toda guerra causa uma crise, né? Então, eles vão pedir empréstimos para esses mascates portugueses. Tudo bem, até aí tudo bem. Porém, em determinado momento, o rei de Portugal vai permitir que Olinda se tornasse independente que Recife se tornasse independente de Olinda, tá? Aqui eu coloquei Olinda, mas na verdade deveria ser Recife. Bem aqui. O rei português vai permitir que Recife se torne independente de Olinda, que se torne assim algo separado, que se torne um centro independente, tá? E aí o que vai acontecer? Os senhores de Olinda, eles vão temer perder a sua importância, perder o seu poder, deixar de ser o centro administrativo, porque se o rei de Portugal fala assim, Recife, você se tornou independente de Olinda, você toma suas próprias decisões, você vai se tornar um centro administrativo também. O pessoal de Olinda vai ficar receoso, porque vai achar que agora tudo vai acontecer em Recife, tá? Então, olha que eu coloquei aqui. Senhores de Olinda temiam perder sua importância e temiam que Olinda ficasse de lado. Aí, o que acontece? Os senhores de engenho de Olinda vão invadir Recife, tá? Quem vivia aqui em Olinda eram os senhores de engenho. Quem vivia lá em Recife eram os mascates, tá? Aquela questão dos empréstimos que eles faziam um para o outro também vai entrar aqui como motivo de conflito. Então, Olinda vai acabar invadindo o Recife, porque Olinda estava com medo de perder o seu posto de poder. Depois, Recife vai invadir Olinda, ficando aquele bate e volta, né? Aí, Portugal vai falar assim, que confusão é essa? E vai acabar interferindo nessas invasões, tá? E vai acabar prendendo algumas pessoas responsáveis por esse conflito. No final, Portugal vai intermediar uma diplomacia entre os dois, né? Vai pedir que os senhores de engenho tenham suas dívidas perdoadas pelos mascates portugueses e tudo mais. E, por outro lado, vai acabar concedendo mesmo que Recife se torne independente, como ele já havia dito, tá? Então, as duas consequências são o perdão das dívidas dos senhores de engenho para poder eles ficarem mais calmos, e depois Recife continua independente de Olinda e passa a ser o centro administrativo de Pernambuco, que é o que é até hoje. Então, olha lá. Primeiro, o que acontece? Olinda invade Recife. Segundo, Recife invade Olinda. Terceiro, Portugal interfere, prendendo alguns líderes. Depois, Portugal faz o intermédio das relações e acaba pedindo para os mascates perdoarem as dívidas dos senhores de engenho. E depois ele diz que Recife vai se tornar o centro de Pernambuco, certo? Só prestem atenção naquela parte ali que eu falei para vocês. Rei português permitiu que Olinda se tornasse independente. Não é Olinda. Rei português permitiu que Recife se tornasse independente de Olinda. Tá bom? E por último, a última revolta. Cadê? Opa, não quer passar. Passou. Revolta Felipe dos Santos, que é a mais fácil. A Revolta Felipe dos Santos aconteceu em Vila Rica, onde é hoje Ouro Preto, e foi uma revolta de mineradores, tá? O nome é Felipe dos Santos porque Felipe dos Santos foi um dos líderes, tá? Ele era um tropeiro, que é aquele comerciante que levava coisas para as regiões das Minas. E qual foi o motivo dessa revolta, Felipe dos Santos?
é que os mineradores estavam exigindo diminuição dos impostos, diminuição do preço dos alimentos e o fim das casas de fundição, que era o local para onde eles levavam o ouro para ser derretido, e lá era tirado uma parte do ouro deles para enviar para o rei. Tá? Então, eles queriam o fim das casas de fundição, diminuição dos impostos e diminuição do preço dos alimentos. No final, Portugal enviou como se fosse um pequeno exército para lá para reprimir a revolta e acabou desmembrando essa região das minas em duas partes e acabou contendo essa revolta. No final, eles não conseguiram, né, o que eles queriam. As casas de fundição continuaram funcionando e Portugal continuou cobrando impostos altos na região das minas. Mas essa revolta já é uma das revoltas que vai incentivar depois aquela mesma revolta que eu perguntei na aula online para vocês, que foi a revolta do Tiradentes, que vocês não se lembravam qual era, tá? Ok, pessoal, então são essas 3 revoltas que vão acontecer na época da mineração. Aqui está o resuminho para vocês. Copiem de preferência esse resuminho no caderno para vocês terem e estudarem para a prova. Beijos, tchau.